Abra sua Bíblia do Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5, vamos ler a partir do verso 21, diz a palavra de Deus: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou, dizendo: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Esta passagem que nós lemos é uma passagem conhecidíssima. Eu sei que você já ouviu muitas e muitas mensagens acerca desta palavra que acabamos de ler, mas a palavra de Deus, ela sempre se renova no nosso coração. E nesta noite, de maneira objetiva, de maneira clara, rápida, eu quero compartilhar com você acerca das atitudes que nós devemos ter para alcançar as promessas de Deus. As atitudes da fé que vão gerar um milagre. As atitudes que vão nos colocar na rota do milagre de Deus. Quantos aqui precisam de um milagre de Deus? Todos nós necessitamos de algo da parte de Deus. Agora, muitas pessoas que precisam de um milagre e que dizem que estão na fé, às vezes essas pessoas não compreendem de fato o que é fé. Muitas vezes eu encontro pessoas e eu pergunto assim: como é que você está? E aquela pessoa me responde assim, com aquela cara de derrotado, de fracassado, de vítima. Ela diz assim: eu estou só pela fé, meu irmão. E isso, amado, é tão longe do que a Bíblia diz acerca da fé. Viver pela fé, segundo a palavra de Deus, é viver cheio da palavra de Deus, é viver cheio de certeza, é viver cheio de confiança. Agora escute isso: viver pela fé é também viver cheio de resultados da fé. É algo diferente. Agora, quando nós falamos sobre isso, há pessoas que imaginam que fé é um sentimento. Eu já conversei com pessoas, esse mês mesmo, numa das células, alguém falou para mim assim: olha, esse negócio de fé é muito legal, pena que eu não sinto isso. Pena que eu não sinto, eu queria tanto sentir fé.
e eu estava compartilhando com aquela pessoa, eu sei que essa é uma dúvida recorrente de muita gente. Fé não é um sentimento, fé não é algo que nós sentimos, fé é uma atitude que nós tomamos, fé é uma decisão, é muito mais do que um sentimento. Sentimentos são coisas que vêm e vão, e nós não temos controle sobre eles. Por exemplo, a ira, o amor, a paixão e outras coisas vêm e vão, e você não tem controle, são imprevisíveis. A fé, meu irmão, não é assim. A fé é uma atitude, é uma certeza que precisa ser provocada, alimentada, construída, vivida dentro de nós. Você tem que compreender, nós precisamos entender que fé é uma atitude. Fala para quem está do seu lado, fé é uma atitude. É importante nós entendermos isso, amados, porque quando nós começamos a falar de fé, do Evangelho, entenda isso, Evangelho é o poder de Deus. A definição bíblica de Evangelho que eu mais amo, aquela que está em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O que é Evangelho? Não é pregação. O que é Evangelho? Não é teoria. Evangelho é o poder de Deus. Quantos estão no Evangelho aqui? Então você está no poder de Deus. Amém? Você está caminhando no Evangelho, você está caminhando no poder de Deus. Pregar o Evangelho é pregar o poder de Deus, que salva, que cura, que livra, que liberta, que batiza com o Espírito Santo. Evangelho é poder de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos na Bíblia muitas promessas. Alguns dizem, os estudiosos, que existem aqui mais de 8.000 promessas da parte de Deus para nós. Promessas de salvação para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa casa, para o nosso trabalho. Muitas e muitas promessas. E como crentes, às vezes você pode olhar para essas promessas, você pode olhar para a definição de Evangelho, e você pode fazer essa pergunta: se Evangelho é tudo isso, por que eu não estou vivendo? Se Evangelho é todo esse poder aí, são todas essas promessas, por que o meu casamento está indo de mal a pior? Por que a minha saúde está assim? Por que eu não estou avançando na minha vida? Por que as coisas não estão acontecendo como deveriam? E aí, algumas pessoas começam a se perguntar: o que será que há de errado? Será que Deus mudou? Não, irmão, a Bíblia diz que Deus não mudou. O Senhor diz, Malaquias 3,6, Deus falando: eu, o Senhor, não mudo. A Bíblia diz acerca de Jesus Cristo: Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amado, Deus fez na sua vida, Deus faz na sua vida e Deus fará na sua vida. O Senhor não muda, Ele não mudará, Ele é o mesmo, amém? Ele não muda. Então escute, se Deus não muda, quem é que tem que mudar? Nós vamos ter que mudar, porque Ele não vai mudar, Ele é o mesmo. O nosso problema é que muitas vezes nós é que nos auto-sabotamos, por causa das nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas atitudes, elas não estão alinhadas para receber a promessa de Deus. Se existe algo importante que nós temos que compreender acerca de fé, é que a fé tem a capacidade de nos posicionar para receber. A fé tem a capacidade de nos alinhar para receber, de nos colocar no plano, no lugar espiritual onde o milagre vem sobre a nossa vida. A fé é como se fosse um grande imã espiritual que atrai o milagre de Deus para as nossas vidas. Existem duas virtudes muito importantes na vida cristã: a fé, diga a fé, e o amor, diga o amor. A fé é o braço espiritual que nos leva a receber algo de Deus. Amém, queridos? Então, pega sua mão direita e fala assim: a fé me faz receber. Agora com a sua mão esquerda: e o amor me faz dar. Entende? O cristão sadio, ele tem que ter dois braços. Ele tem que ter o braço da fé
com o qual ele recebe as coisas da parte de Deus. E ele tem que ter o braço do amor, com o qual ele compartilha, com o qual ele transborda, com o qual ele dá, com o qual ele abençoa as pessoas. Essas duas coisas caminham juntas. Agora escute isso, escute isso. Tanto a fé como o amor não são sentimentos, são atitudes. Amor também. Amor também não é algo que algumas pessoas dizem assim, eu não sinto amor. A Bíblia não diz que amor é sentimento. A Bíblia diz que amor é atitude, tanto é que amor é mandamento. A Bíblia diz, amai-vos uns aos outros. Se fosse um sentimento sobre o qual você não tem controle, não poderia haver esse mandamento. Mas como é uma atitude, meu filho, você pode amar. Fala para quem está do lado, você pode amar. É verdade, você pode amar porque está mandado. E da mesma maneira como você pode amar, você também pode crer. Amém, amados? São atitudes. Agora escute, nós é que precisamos mudar a atitude do nosso coração. Há pessoas, como eu disse, que dizem assim, meus irmãos, eu estou vivendo pela fé, deitado na rede, esperando o milagre acontecer. Isso não é viver pela fé, porque fé é uma atitude, escute isso, fé é uma atitude. Você sabia, amados, que nenhum dos milagres que aconteceram por acaso. Todos os milagres foram provocados. Quando nós olhamos para a história da palavra de Deus, para a história dessa igreja, para as nossas vidas, nós vamos ver que todos os milagres foram provocados. Na sua vida não vai ser diferente. Você quer milagre? Provoque o seu milagre. Você quer milagre? Faça alguma coisa. Você quer milagre? Se levante. Você quer milagre? Tome uma decisão, tome uma atitude na sua vida. Você tem que compreender que nós somos chamados para sermos provocadores de milagres. Dá a mão para quem está do seu lado e diga assim, prazer, provocador de milagre. Dá a mão para o outro vizinho também, para ele não ficar chateado. A fé, ela vem para nos destacar no meio da multidão. Nós temos aqui um caso. Eu gosto dessa passagem, porque é uma passagem rica em milagres. É uma passagem rica em fé. É uma passagem rica no amor de Deus. Para você ter ideia, Jesus desce de um barco, ele começa a pregar para uma multidão, como esse povo que está aqui. E de repente chega um pai aflito. E esse pai, um homem muito poderoso na sua época, um homem de um status social muito grande, um príncipe da sinagoga chamado Jairo, que estava atravessando um momento difícil, mas aquele homem compreendeu uma coisa. Se ele queria viver um milagre na sua casa, ele tinha que buscar a Jesus. E este homem deixou de lado o seu status, deixou de lado a sua fama, quem sabe ele até fosse criticado por procurar Jesus, mas ele não quis saber. Ele falou, olha, eu vou buscar Jesus, eu vou buscar o meu milagre. Ele foi até onde Jesus estava. Ele fez algo que me chama a atenção. Ele atrapalhou a pregação de Jesus. Você já imaginou essa ousadia? Jesus estava ali ministrando, e ele chega e ele interrompe. Os outros evangelhos vão detalhar isso melhor. E ele para, e ele se prostra, ele diz, Jesus, se o Senhor for na minha casa, a minha filha está doente, eu creio que se o Senhor for, e o Senhor tocar na minha filha, ela vai ser curada. Olha essa fé, meu irmão. Diga, isso é atitude. Meu irmão, quem tem atitude de fé busca. Quem tem atitude de fé vai atrás. Quem tem atitude de fé clama com ousadia, porque isso aqui é ousadia. Ele está clamando com ousadia e ele faz um pedido ousado. Ele fala, Jesus, dá para o Senhor parar de pregar aí na minha casa comigo? Isso é ousadia, meu irmão. Isso também é humildade, isso é um paradoxo da fé. Um homem tão poderoso, prostrado diante de Jesus, dizendo, vem tocar na minha filha. Porque tudo que eu sei de Deus não está funcionando. Eu preciso que o Senhor vá lá. Você sabe, a fé é um grande paradoxo. Alguém pode pensar assim, pastor, esse negócio de fé, eu já escutei muito isso. Esse negócio de fé não deixa a gente muito orgulhoso, né? Não parece que é meio orgulho você falar de fé, confessar fé? E eu costumo explicar o seguinte,
que a fé equaliza o nosso coração. A fé, ela ajusta o nosso coração. Sabe por quê? Porque a fé levanta o abatido e a fé abate o exaltado. A fé, ela abate o exaltado quando ela pega um Jairo, um homem que tem uma posição, que acha que é, que pode, que tem, e de repente ele entende que ele não é nada sem Deus, que ele não é nada sem Jesus, que sem Jesus nós nada podemos fazer. Então ele tem que se colocar numa posição de dependência. A palavra fé, no grego, pistes, quer dizer dependência. Estar na fé é ser dependente de Deus. Viver pela fé é viver dependente de Deus. Quando alguém perguntar, você está na fé? Diga, eu estou na fé, mas diga com esse sentimento. Eu estou dependendo de Deus o tempo todo. A minha confiança está nele, minha dependência está nele, meu futuro está nele. É pela fé que eu ando, é dependendo de Deus que eu ando. Eu não dependo de mim, eu não dependo da minha sabedoria, das minhas forças, dos meus recursos, mas eu dependo de Deus. Então a fé abate o exaltado. Não dá para ser arrogante diante de Deus. Aquele que anda na fé não vai ser arrogante. Se for arrogante, não está na fé. Se for arrogante, não está dependendo de Deus. Agora, ao mesmo tempo que a fé abate o exaltado, a fé também levanta o abatido. Porque a Bíblia diz assim, digo fraco, eu sou forte. Aquele que está abatido, aquele que não encontra forças, aquele que está desanimado, aquele que não acha que consegue, que não acha que pode, quando ele começa a agir em fé, ele começa a se levantar, ele começa a tomar uma atitude diferente, não na força dele, não no braço dele, mas em Deus ele consegue essa força, em Deus ele se levanta. Então a fé, ela equaliza o nosso coração. Eu gosto dessa passagem, porque esse homem, quando convida Jesus, ele consegue algo impressionante no versículo 24. Algo que eu quero viver isso na minha vida, quero incentivar você a viver isso com você. Quando ele faz o pedido, ele diz assim, Jesus, vem comigo. No versículo 24, diz, Jesus foi com ele e o seguia. Irmãos, este é o único lugar na Bíblia que Jesus está seguindo alguém. Isso pode acontecer hoje na sua vida. Você chegou aqui hoje, você sabe que o Senhor está falando, mas você fala assim, hoje eu quero pedir para Jesus ir comigo até a minha casa. Hoje a nossa oração muda a agenda de Jesus, escute isso. A nossa oração muda a agenda de Jesus. Na agenda de Jesus estava assim, hoje à tarde, depois do barco eu vou pregar. Isso estava na agenda de Jesus até chegar o Jairo. Com um clamor, cheio de fé, cheio de confiança, e disse, Jesus, o Senhor pode ir comigo? Naquele momento, Jesus riscou lá, pregar, e disse, pode ir que eu vou atrás de você. Eu vou com você lá no teu problema, eu vou com você lá no teu deserto, eu vou com você lá no meio da tua guerra, eu vou lá para te dar a vitória, eu vou lá para te dar a paz, eu vou lá para te dar a cura, eu vou lá para te salvar e para te livrar. Assim como Jesus foi com Jairo, Ele vai com você. Ele vai conosco, meu irmão. Quando nós oramos com fé, Ele vai conosco. Nós temos que ter essa certeza, essa confiança. Agora, é com todo mundo que Jesus foi? Não, Jesus foi com alguém que teve atitude. Eu imagino que havia muitos pais no meio daquela multidão com problemas dentro de casa. Mas nenhum teve a atitude de ir lá e dizer, Jesus, vem comigo. Deus nos olha nesse momento, nesta noite. E o que Ele encontra em nós? O que Ele encontra nas nossas vidas? O que Ele poderia dizer da sua vida que te destacaria da multidão? O autor de Hebreus fala a respeito de Noé e diz, Noé pela fé enfrentou o mundo e venceu. A Bíblia diz que quando Deus olhou para o mundo inteiro, Ele achou Noé um homem diferente. E Hebreus explica, sabe por que era diferente? Era um homem de fé. Você já imaginou os olhos do Senhor passeando pela terra e encontrando você em Itupeva? E dizendo, eu tenho prazer nessa pessoa, eu tenho prazer nessa minha filha. É uma pessoa de fé. Os olhos do Senhor estão passeando pela terra, que Ele te encontre de forma diferente. Que Ele veja você de forma diferente.
Quando ele olhar para a tua vizinhança, para o teu trabalho, para a tua família, que ele encontre em você uma pessoa diferente. A fé deve nos tornar diferentes. Marcos, capítulo 5, nós vamos ver então quais atitudes nos tornam diferentes. Quais são as atitudes da fé que nos diferenciam? Se alguém tem que mudar, sou eu. Então, em que áreas eu preciso mudar? Isso, amado, queridos, isso é muito claro nessa passagem. A primeira coisa que nós temos que compreender que tem que mudar na nossa vida, quando nós falamos sobre fé e vida com Deus, é o nosso ouvir. Diga ouvir. Você sabe, por que a gente tem que começar pelo ouvir? Porque a Bíblia diz, Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. É aí que começa a fé. Então vamos começar pelo começo, tá bom? A fé vem pelo ouvir. Este é o começo de tudo. E se você não estiver ouvindo a palavra de Deus, a fé não está sendo gerada no seu coração. Talvez nessa noite, você que me escuta, você possa se identificar com essa mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade. Uma mulher que estava numa luta terrível. Imagina, depois de gastar tudo o que tinha, estava à beira da pobreza. Estava sem saúde. Aparentemente, o texto não fala isso, mas dá a entender que era uma mulher sozinha, não tinha ninguém amparando essa mulher, não havia ninguém ajudando essa mulher. Uma mulher que havia batido em todas as portas e não tinha conseguido nada, nenhum médico, nada ela tinha conseguido. Mas se algo que mudou a vida dessa mulher, está lá no versículo 27. O versículo 27 diz assim, que ela só foi até Jesus, porque ela ouviu falar da fama de Jesus. Nosso Jesus é famoso, queridos. O problema é que os crentes não meditam na fama dele. Deus é muito famoso, mas o problema é que a gente prefere meditar na fama do cantor, na fama do ator, na fama do filme de Hollywood, mas poucos crentes meditam na fama de Deus. Deus é famoso e a fama dele é boa. Deus é famoso por curar o enfermo, Deus é famoso por salvar o perdido, Deus é famoso por libertar o cativo. E se você quiser que a fé nasça no seu coração, você tem que ouvir acerca da fama de Jesus. Você tem que meditar acerca disso. Há uma Bíblia inteira escrita, uma palavra como essa, toda escrita. Essa palavra de Deus está aqui, registrada, para nos falar acerca da fama de Jesus. Essa mulher começou a mudar quando ela deu ouvidos à fama de Jesus. Escute, o que você ouve determina o que está dentro de você. Assim como nós usamos a boca para alimentar o nosso corpo, nós usamos o ouvido para alimentar o nosso espírito. O ouvido do nosso espírito, aliás, a boca do nosso espírito é o ouvido. Coisa doida, né? Nós usamos a boca para alimentar o nosso corpo, e quando nós colocamos alimento no nosso corpo através da boca, este alimento se torna força física. Mas da mesma maneira, nós usamos o ouvido para nos alimentar com a palavra de Deus, para alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. E essa palavra que ouvimos, que se torna força espiritual dentro de mim. Essa força espiritual eu chamo de fé. O que é fé? É uma força espiritual que vem quando eu me alimento com a palavra de Deus. Quando eu me alimento com a fama de Jesus. E isso explica a condição de muitos crentes. Por que não tem fé? Por que não alcança? Por que não recebe? Porque não está se alimentando com a palavra de Deus. Ou pior, está se alimentando com outras coisas. Porque, você sabe, você pode usar a boca para comer algo bom.
e você pode usar a sua boca para ingerir veneno também. E tem gente que usa o ouvido para ouvir a palavra de Deus, mas também usa o mesmo ouvidinho para ingerir veneno, incredulidade, dúvida e tantas coisas. Se o teu espírito não está sendo bem alimentado, entenda, Deus ele disponibiliza alimento. Onde é que eu encontro alimento? Ouvindo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, andando com gente de fé. As pessoas com quem eu ando vão me influenciar. Essas pessoas vão estar o tempo todo conversando comigo, e nenhuma conversa que você tem é neutra. Toda conversa tem um tom espiritual, que te leva para cima ou para baixo. Toda conversa tem um tom espiritual, que te alegra ou te deprime, que te enraivece, te envaidece, ou te amolece. Toda conversa tem um tom espiritual, nenhuma conversa é neutra. Então, se você quiser andar na rota do milagre, eu gosto dessa mulher, porque ela não ficou em casa, dizendo assim, o milagre vai vir, eu estou tão fraca, Jesus me entende, eu não tenho forças, Jesus tem que entender, Ele tem que vir aqui. Cadê o Disque Deus? É delivery, milagre delivery. Senhor, uma cura. Essa mulher não fez isso. Falar para quem está do seu lado, a única coisa que cai do céu é chuva, meu irmão. Fala para ele, até milagre a gente busca. Amém, irmãos? Ela não ficou esperando o milagre cair do céu. Ela disse, se eu quero um milagre, eu vou buscar esse milagre. Ainda bem que ela tinha ouvido que o milagreiro estava passando por ali. Então ela tomou uma iniciativa, mas porque ela ouviu. A quem você tem dado ouvidos? Nessa mesma passagem, depois de curar essa mulher, só vou citar isso, Jesus, depois de curar essa mulher, ele vai continuar a caminhada, estava acabando de abençoar aquela mulher, no versículo 35, e enquanto ele terminava de abençoar aquela mulher, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa de Jairo, a quem disseram, ô Jairo, olha que é um pai, gente, olha que forma de dar notícia, oh meu Deus do céu, ô meu pai, né? O homem está lá, está desesperado. Ô Jairo, tua filha morreu, por que você está incomodando Jesus? Gente, é assim que dá notícia da morte de uma filha para um pai? Mas tem gente que é impiedoso. É você que não percebe. Tem gente que é impiedoso com as palavras. Quando nós estamos na fé, quando você está buscando o milagre, a cura, a libertação, a salvação da sua família, do seu casamento, você anda com gente de Deus e vem na igreja e ouve palavras de fé. Mas quando você sai, ou às vezes até aqui dentro, às vezes é aqui dentro mesmo, existem pessoas que vêm e te desanimam. Olha, eu também criei, mas não recebi, viu? Jesus falhou comigo. A Bíblia diz, Jesus falou que quando a semente da palavra é lançada, vem o diabo imediatamente para arrancar do nosso coração. E você tem que tomar cuidado nessa hora, meu irmão, minha irmã. Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com as pessoas que andam perto de você. Eu gosto da atitude de Jesus aqui no 36, porque Jesus viu aquele climão que ficou. E Jesus fala assim, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Eu quero andar com gente assim, meu irmão. Eu quero que você se coloque no lugar desse pai nessa noite. Você tem alguém dizendo, não amola mais Jesus, porque sua filha morreu, acabou. É o fim, é o teu fim, está decretado o teu fim. E aí você tem outra pessoa, e Deus sempre está do outro lado. Às vezes usando um pregador, um amigo, a palavra, uma pregação, alguma coisa, dizendo assim, não desista, não pare, creia, não temas, continue crendo. É assim que é, meu irmão, o tempo todo. É o tempo todo desse jeito. Agora escute, tem gente que fica dando ouvidos para o versículo 35, 35, 35, 35. Ele está tão cheio daquilo, tua filha morreu, não vai mais dar certo, eu vou ser demitido, eu vou ficar doente, vai ser difícil. Ele está tão cheio do 35, mas ele não se enche do 36. Outra atitude importante de fé é que uma vez que ela entra dentro de você, você está agora cheio da fama de Jesus dentro de você,
cheio da palavra de Deus. Que bênção, eu estou crendo, eu estou cheio do 36, eu sou um homem 36, eu não vou temer, eu vou crer. Aí, meu irmão, a fé precisa ser falada, diga falada. E aqui é o segundo grande tropeço da fé, onde muitas pessoas tropeçam, porque existem muitos que não falam a fé. E a verdadeira fé, ela tem que ser confessada, ela tem que ser falada, ela tem que ser proclamada. A Bíblia diz, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz assim, né? Que quem crê fala. Eu criei, por isso falei. Quem crê fala. Fala o quê? Olha lá, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito. Criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também. Agora, isso é para quem tem um espírito de fé. Quem tem um espírito de fé, vai falar a fé, vai confessar a fé. Essa mulher do fluxo de sangue, lá no versículo de número 28, olha o segredo na vida dela. Esse é um segredo que você tem que praticar. Enquanto ela caminhava enfraquecida, em direção a Jesus, enquanto ela buscava, no meio daquela multidão que a apertava, ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, no versículo 28, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Hebreus 13, versículo 5, algumas pessoas dizem assim, pastor, o que significa confessar a fé? Confessar positivo? É sair dizendo assim, eu creio que o meu futuro é tão brilhante que eu vou usar óculos escuros agora. É isso que é? Não, meu irmão, não é isso. Confessar fé é confessar a palavra de Deus. O que o Jonas fala não tem poder. Mas quando Jonas fala o que Deus falou, meu filho, sai da frente que tem poder nesse negócio. O que você fala por você mesmo não tem poder. Mas quando você diz o que Deus falou, a coisa muda. Hebreus capítulo 13, versículo 5, é um texto que diz assim, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, e aí tem um ponto e vírgula, correto? Quando chega nesse ponto e vírgula, acabou o assunto, o primeiro assunto. E agora, inicia-se um novo assunto, embora está no meio do versículo, mas é assim que é. O novo assunto é assim, porque ele, quem? Deus, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ele tem dito isso, diga assim, Deus disse que nunca vai me deixar e que nunca vai me abandonar. Em outras palavras, Deus falou, se você fugir eu vou junto, porque Deus te ama. Amém? Ele tem dito, não vou te deixar, não vou te abandonar, nunca. Agora, o versículo 6 diz assim, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Deixa eu juntar os dois agora para você. O autor de Hebreus está dizendo assim, porque Deus disse, eu não te deixarei, nem te abandonarei, nós confiantemente afirmamos, porque Deus disse, eu afirmo, porque Deus falou, eu digo, quando Deus declara uma coisa, eu declaro na minha vida, se Deus disse, eu não te deixo, então eu declaro, ninguém vai me deter, eu não vou temer ninguém, porque Deus não vai me deixar. Nós temos que aprender a confessar a palavra de Deus, porque Deus tem dito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu creio que toda a minha família será ganha para Jesus. Porque Deus tem dito que vai prosperar o meu caminho, eu creio que Deus vai abrir as portas essa semana na minha vida. Porque Deus disse, eu digo. Então fé é dizer o que Deus disse a nosso respeito. Fé é confessar a palavra de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Hebreus capítulo 3, versículo 1, é um outro texto tão forte. Hebreus 3:1, alguns não entendem. Diz assim, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo
e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Alguém sabe o que quer dizer a palavra apóstolo? Apóstolo quer dizer enviado. A Bíblia diz que Jesus é o apóstolo da nossa confissão. Jesus é o enviado da nossa confissão. Está entendendo já? Quando você confessa uma palavra de Deus, você envia Jesus para aquela situação. Ele é o apóstolo da minha confissão. Ele é o enviado da minha confissão. Em nome de Jesus eu declaro, a minha casa vai mudar. Em nome de Jesus eu declaro, eu vou ser livre desse mal. Em nome de Jesus eu declaro, os meus inimigos vão cair diante de mim. Você envia Jesus. Ele é o apóstolo da sua confissão. Quem confessa a palavra envia Jesus. Quem confessa a palavra libera o poder de Jesus. Quem confessa a palavra envia Jesus para operar um milagre. Quando aquela mulher estava confessando, ela já estava enviando Jesus, preparando o ambiente para receber o milagre. Você tem enviado Jesus? Você tem confessado a palavra de Deus? Diga ouvir, diga confessar e diga agir. A Bíblia diz, Tiago 2,20, que fé sem obras é morta. Nós temos que ter atitudes, ações de fé. Quem crê, age. Essa mulher não ficou em casa, ela buscou. Você tem fé? Como é que a gente sabe que alguém tem fé? Primeiro, está ouvindo, está falando, está buscando. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 37. Projeta para nós, Hebreus 10, 37, último versículo. Hebreus 10, 37. Aleluias. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos perseverar em tudo. Está escrito, receba isso na sua vida em nome de Jesus. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. O teu milagre, o mover de Deus, a resposta do Senhor está bem perto de você. Aquilo que vai acontecer está perto de você, não vai tardar. Agora olha o conselho do Senhor no versículo 38, porque Ele está dizendo, você está mais perto do seu milagre do que você pensa. E Ele diz assim, o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Sabe o que Deus está dizendo? Não recue, meu irmão, não desista, não olhe para trás, não volte para o mundo, não pare de buscar, não desista, não pare de ler, não pare de orar, não pare de jejuar, pelo contrário, avança mais, creia mais, levante-se mais cedo, faça alguma coisa, busque, não pare. Ele está dizendo para você, não desista, o teu milagre está mais perto de você do que você pensa. Está perto daqueles que perseveram, o milagre está perto daqueles que não desistem, o milagre está perto daqueles que continuam buscando a Deus.